a briga entre um calvinista réprobo e um arminiano eleito. Eu sou Ezequiel Gomes e convido você a meditar numa história hipotética, esdrúxula, que eu espero que nunca tenha acontecido nem venha a acontecer com ninguém, para ilustrar um pouco da discussão entre calvinistas e arminianos em termos de teologia, ok? Eu vou fazer um quadro bem simplificado dessas discussões, simplesmente para tentar mostrar para você, para aquele que se interessar nesse assunto, algumas das implicações desta discussão teórica na prática, ok? Agora sim, começando a falar da parte teórica da doutrina da eleição. Os calvinistas acreditam que a eleição na eternidade passada, quando Deus predestinou e escolheu uma pessoa para a salvação, garante que esta salvação se cumprirá na vida histórica deste indivíduo eleito, de forma a conduzi-lo até o céu. Inclusive em termos incondicionais, irresistíveis e etc. Então, aquele que Deus escolheu no passado para a salvação lá na eternidade, vai necessariamente e infalivelmente vivenciar tudo aquilo que vai conduzi-lo ao céu, etc. e tal. Mas o calvinista admite, proclama e entende que nem todo mundo vai ser salvo. O que, retornando ao passado, quer dizer que nem todo mundo foi eleito, nem todo mundo foi predestinado, e nem todo mundo foi garantido por Deus lá na eternidade, que as pessoas passariam por esse processo completo, incondicional, irresistível e etc., que conduziria eles ao céu, caso fosse a vontade de Deus elegê-los para a salvação e para o céu, ok? Então, basicamente, esse é o entendimento calvinista em relação à eleição. Agora, a certeza desse processo de eleição que conduz infalivelmente, incondicionalmente, irresistivelmente à salvação, não garante que o calvinista atual ou individual tenha certeza da sua eleição lá na eternidade passada, que garante a salvação futura e todos os meios que conduzem, né, da pessoa do pecado, da depravação total, até o arrependimento, até a fé, até a perseverança e no fim até o céu. Ok? Então assim, o calvinista individual, ele pode crer e confiar, acreditar e defender que sim, ele foi um escolhido e um eleito na eternidade, ele está passando por esse processo, ele tem frutos desse processo, ele acredita piamente nisso, mas enquanto não chegar a sua morte, enquanto não chegar a volta de Jesus e o céu para carimbar esta crença, essa crença não passa de uma crença, ela não é uma certeza absoluta. Ela é uma convicção, uma fé, uma crença, mas não uma certeza absoluta. Só vai ter essa certeza absoluta quando ele morrer e chegar no céu, né, dentro da teologia dele, ou quando Jesus voltar e ele for para o céu, e coisas assim desse tipo. Antes dessa consumação final desse processo, as pessoas podem crer que são eleitas, mas elas não podem ter certeza absoluta que são eleitas. E isso faz criar a hipotética figura do calvinista réprobo, ok? Porque o calvinista, por ser calvinista, não pode ter certeza absoluta da sua eleição, porque ser calvinista não é condição da eleição. Aliás, a eleição é incondicional, certo? Então, não existem condições para Deus eleger uma pessoa. Se você for calvinista, você será eleito. Se você não for calvinista, você não será eleito. Não, porque senão o calvinismo se tornaria uma condição de eleição. E aí a eleição deixaria de ser incondicional. Então, ser calvinista não é condição de eleição, que quer dizer que o calvinista pode ou não ser eleito. E se ele foi ou não eleito, isso é incondicional, independentemente do seu calvinismo. Então, no final das contas, vamos pensar, uma pessoa pode ter nascido num berço tradicional
calvinista e ser batizado e ter uma adesão intelectual às doutrinas da graça conforme o entendimento calvinista, etc, etc, e viver a sua vida ali na igreja e etc e tal. Mas, no final das contas, quando ele morrer, ele se encontra no inferno, vamos pensar assim. E aí, se ele tivesse que ter uma explicação sobre por que ele está no inferno, que apesar de ter nascido num berço calvinista, apesar de ter tido a fé intelectualmente ali harmônica com os princípios calvinistas, apesar de ter ido na igreja, de ter sido líder da igreja, ele era um depravado totalmente. Ele era um pecador, ele era falho, ele não amava a Deus, ele não buscava a Deus, ele não adorava a Deus com sinceridade, a sua fé era simplesmente uma adesão intelectual, não era uma coisa mais profunda, verdadeira, etc, 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 etc. E no fim, ele não é um eleito, não foi eleito na eternidade, não vai para o céu e etc. Ok? Então isso é uma possibilidade, né? O calvinista réprobo. Por um outro lado, existe também, teoricamente, a ideia do arminiano eleito. Porque se ser calvinista ou não, ser arminiano ou não, não é condição de eleição, é possível que existam arminianos eleitos e arminianos réprobos, não eleitos. Mas, então, teoricamente é possível que apesar do arminiano, dentro da teologia calvinista, ser um herege, ser uma pessoa também totalmente depravada, pecadora e etc., os pecados do arminiano, em questão, né, do arminiano eleito, as heresias do arminiano eleito são infalivelmente perdoadas, irresistivelmente ele é atraído a Deus, mais cedo ou mais tarde ele vai ter a fé verdadeira e quando ele morreu, quando Jesus voltar, ele vai para o céu, porque ele é um eleito, lá na eternidade o arminiano foi eleito, ele vai estar no céu para todo o sempre. Essa situação hipotética, ela gera algumas questões não muito confortáveis para o calvinista, mas, em geral, ele admite essa possibilidade. Apesar do calvinista ter dificuldade de admitir que ele talvez não seja um eleito, porque essa perspectiva ela é muito pesada, especialmente à luz da graça irresistível, da eleição incondicional e etc. Tipo, é uma coisa muito complicada. Então o calvinista ele não sai dizendo, não, talvez eu não seja um eleito, tranquilo, numa boa. Não, a maioria deles acredita ser um eleito. Mas de qualquer forma, teoricamente, os calvinistas podem concordar comigo que talvez algum calvinista não seja eleito. E talvez algum arminiano seja eleito. Então eu creio que no meu pressuposto aqui, ou na minha ilustração, a briga entre um calvinista réprobo e um arminiano eleito, ela é possível de acontecer sim. Ok? Mas aí como é que se dá essa briga? Então vamos lá. O calvinista estudou a sua doutrina, aderiu à sua doutrina, crê na sua doutrina e começa a proclamar essa doutrina. Por um outro lado, o arminiano conhece a sua doutrina, adere à sua doutrina e começa a pregar a sua doutrina por aí. E aí vamos pensar que um calvinista e um arminiano se encontrem na internet para debater depravação total, graça irresistível, expiação limitada, etc. Começa a discutir sobre Deus, né, a teologia mesmo, a doutrina de Deus, sobre a antropologia, a doutrina do homem, sobre a hamartiologia, a doutrina do pecado, a soteriologia, a doutrina da salvação, a escatologia, a doutrina das últimas coisas e, inicialmente, os nossos amigos calvinista reprovado e arminiano eleito, eles começam uma discussão teológica, teórica, numa boa, e começam a expor os seus conceitos. Não, a depravação total impede o homem de crer, a não ser que Deus o regenere de forma monergista, e tudo é Deus que faz, a fé é um presente de Deus para o homem, a fé é ação unicamente de Deus, o homem não tem nenhuma parte na sua fé, nenhuma participação na sua fé, ele recebe isso de Deus e infalivelmente ele tem isso como presente de Deus. A fé não é do homem, a fé é de Deus, que Deus deu ao homem, para que no fim o homem não seja salvo por si mesmo pela sua própria fé. Beleza. Aí o arminiano vai e contrapõe isso, mas isso não faz sentido. A fé pressupõe uma ideia sinergista, de que Deus age e o homem responde. E numa relação entre Deus e o homem crê, e obviamente Deus
lhe dá a capacidade pela graça de crer, porque o homem não tem capacidade de fazer nada sozinho, mas isso não nega que existe um sinergismo aí envolvido na questão, e o homem tem uma responsabilidade de crer e agir ou não com base nesta responsabilidade tem implicações para a salvação ou perdição da sua própria parte, da sua própria responsabilidade e etc. Bacana. Então, discutindo aí depravação total, a extensão da queda, do pecado de Adão e do pecado original e como é que isso funciona ou não, e começam a discutir a doutrina do pecado. Como é que pode ser, o calvinista vai dizer que você peca por estar em desconformidade com a lei de Deus, independentemente de ter livre-arbítrio ou não. Aí o arminiano vai dizer, não, mas a gente tem que ter a liberdade de mentir ou não mentir, para que daí a gente escolhendo mentir, a gente é condenado como pecador. Se a gente não tem liberdade de não mentir, como é que eu posso ser condenado como um pecador que fez algo errado se eu fiz algo que era impossível para mim não fazer diferente, ou fazer diferente, etc. e tal. Então, o calvinista e o arminiano, eles começam a discutir a soteriologia, a doutrina da eleição, da justificação, da santificação, da glorificação, e sobre Deus, né, o caráter de Deus, a soberania de Deus, e aí Deus é soberano, o homem é livre, sim ou não. E as perspectivas calvinistas e arminianas, elas estão em tensão entre si. Então, quando você começa a se aprofundar nessa discussão, você percebe que os grupos, eles não estão em harmonia, eles não chegam a um consenso, eles não concordam entre si. E eles começam a se sentir desconfortáveis um com o outro. Então, o calvinista começa a acusar o arminiano: você é um herege que adora o livre-arbítrio, que coloca o homem acima de Deus, o homem no centro de tudo, você é humanista, você rejeita a graça, rejeita o evangelho, rejeita a reforma, e você é um católico enrustido e não sei o que, etc. e tal. Por um outro lado, o arminiano começa a acusar o calvinista também. Você crê no fatalismo grego, você crê que Deus é um diabo, que é o autor do pecado, e você acaba jogando toda a culpa do mal em Deus, e você mancha o caráter de Deus, e você é isso, você é um herege, isso e aquilo. E de repente, depois de uma discussão teórica mais saudável, começam essas acusações, e daqui a pouco a agressividade começa a tomar conta da relação entre esse calvinista e esse arminiano na sua discussão doutrinária e teológica, e começam a haver acusações: você é diabólico, e um acusa o outro de ser diabólico, de ser herege, de estar contra Cristo, de estar contra a Bíblia, de estar contra a igreja, de ser perigoso para a fé. Ambos falam as mesmas coisas, um sobre o outro, e a agressividade começa a aflorar, um começa a desrespeitar o outro nas suas discussões, etc. e tal, até que um belo dia, numa viela escura, sem ninguém, calvinista reprovado e arminiano eleito se encontram, e aí eles se encontram pessoalmente. Opa! E eles trazem toda aquela carga de discussão e de acusação e de briga e de agressividade, e eles se espantam a olhar um para o outro. Eles só tinham discutido até então pela internet, e agora eles encontram um ao outro em carne e osso. E antes que eles se cumprimentassem de forma cordial, dessem um abraço e dissessem prazer em conhecê-lo, imediatamente os dois se lembram das suas acusações, das suas discussões, das suas discordâncias, e imediatamente começam a repetir o embate teológico da internet ao vivo. Você é um herege, o outro diz: você é que é. Você é isso, você é aquilo. E começam a se acusar e começam a chegar mais perto uns dos outros, ou um do outro, né? E aí, o arminiano toma uma decisão terrível. E ele dá um soco na cara do calvinista que lhe arranca 2 dentes. No primeiro soco, o calvinista já perdeu 2 dentes. O calvinista, apesar de ser teologicamente herético, na minha opinião, é um cristão assim, mais ou menos, né? E ele achava que o arminiano nunca iria fazer isso. E aí, leva um soco, cai 2 dentes, o cara coloca a mão e sentindo aquela dor, e de repente o arminiano vem e dá um soco no nariz que arrebenta o seu nariz e começa a sangrar.
E nisso o calvinista cai no chão, despreparado para o embate físico, e o arminiano agora sente o poder da depravação total e senta em cima do calvinista e começa a socar a sua cara, até a sua cara ficar totalmente ensanguentada, e o arminiano ali agora recebe o espírito de Sansão e mata o calvinista na pancada. Beleza, olha que história, hein? Beleza. Aí imagina assim a experiência desse calvinista, porque esse calvinista é um reprovado, lembra disso, tá? Ele discute teologia na internet, mas ele não foi eleito na eternidade, ele não vai para o céu. E aí, segundo a crença calvinista, morreu, a pessoa já vai começar a encontrar o seu destino, certo? Então, beleza. Então assim, ó, no momento em que o arminiano dá o último soco para matar o calvinista perde a consciência do corpo, mas ganha a consciência da alma e se enxerga no inferno. E aí acontece uma coisa bem interessante. As dores de levar soco na cara, né, que não são pequenas, e de ser morto por soco na cara, o calvinista que estava sentindo muita dor lá enquanto estava levando pancada, enquanto não perdeu a consciência, ele percebe uma coisa, que a dor que ele sente na alma no inferno é ainda mais intensa e pior do que aquela física que ele apanhava do arminiano ali, né, revoltado e brigão. E tem uma coisa, nos primeiros 5 minutos de sofrimento no inferno, o nosso amigo calvinista sente uma dor tenebrosa e terrível, pesada, como ele nunca tinha conseguido sentir antes na Terra. Porque chega uma hora que o limite da dor na Terra, ele faz a pessoa morrer. E ela não consegue sentir mais dor do que aquilo, porque ele morre. Mas lá no inferno, a alma consegue sentir dor mais intensa, porque ela não morre. E nos 5 minutos posteriores à sua morte, ao seu ingresso no inferno, o calvinista já está numa situação absolutamente insuportável, que é esse inferno de tortura eterna. Por 5 minutos, essa tortura ela já é pesada. Agora, passa-se 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora, 1h30, até que... E a dor não diminui. Até que ele completa as suas primeiras 24 horas sofrendo essa dor absurda e etc. Só que um dia é uma coisa muito pequena, né? Um dia, o que é um dia com... Não é dor de dente, assim, ou a dor terrível de uma situação ali, de um sofrimento, de um ferimento e tal. Não, a dor é pior do que qualquer dor que você sinta na Terra por 24 horas. Mas aí não é só 24 horas. Já acho que vocês estão entendendo já, né? 1 semana, 2, 1 mês, 2 meses, ele completa o primeiro ano de inferno dele. 1 ano é pouca coisa, né? 2, 3, 5. Quando ele faz os primeiros 10 anos de inferno, imagina, né? O negócio Quais são as implicações de uma teologia desse tipo para o caráter de Deus ou para a experiência do reprovado, né? E tal, e ele, inclusive, supostamente, ele até merece tudo isso porque ele pecou, né? Ele pecou, então ele merece esse tipo de punição. Aí, assim, os primeiros 100 anos, os primeiros 1000 anos, os primeiros 10.000 anos, os primeiros 100.000 anos, o primeiro 1.000.000 de anos, o primeiro 1 bilhão de anos, o primeiro 1 trilhão de anos, o primeiro 1 zilhão de anos, e só está começando. E nunca vai ter fim. E tudo isso começou com o calvinista tomando pancada do arminiano. Agora, vamos sair dessa tenebrosa situação e vamos voltar ao arminiano, que matou o calvinista ali e de repente larga o corpo inerte, olha para o que ele fez, a polícia chega e prende o arminiano e joga ele na cadeia. E lá na cadeia, o arminiano começa a lembrar das suas discussões teológicas com o calvinista. E ele diz, olha, realmente, eu era mais totalmente depravado do que eu esperava. Eu não esperava que eu poderia fazer algo assim.
Mas Deus está me atraindo, Deus está me chamando. E de repente o arminiano percebe, ou acredita, que ele foi eleito incondicionalmente, independentemente desse crime que ele cometeu, irresistivelmente, e etc. E aí, depois o arminiano morre lá na cadeia e vai para o céu. E a alegria de estar no céu é a alegria perfeita, a paz perfeita. Durante os 5 primeiros minutos do céu, meu Deus, cara, que coisa fantástica! E tem Cristo, e tem os anjos, e tem os salvos. Você vai poder viver em amor e paz e etc. eternamente. Mas não é 5 minutos, é o primeiro 24 horas no céu, aleluia, bem e tal. Primeiro ano, segundo ano, 100 mil anos, trilhão de anos, zilhão de anos, e nunca tem fim. E aqui eu gostaria de ilustrar algumas questões interessantes, assim, sabe? O calvinismo não é uma doutrina burra. O calvinismo é uma doutrina ampla, profunda, que tem um amplo histórico, uma ampla tradição de estudo da Bíblia. Mas as implicações dessa história que eu contei para vocês aqui, elas fazem parte do âmago do calvinismo. Inclusive, porque eu poderia dizer que Deus, na sua vontade secreta, queria que o arminiano matasse o calvinista dessa forma, nesses termos, com esse resultado de sofrimento eterno para o calvinista, porque ele não é um eleito, acabou. E Deus queria que esse arminiano passasse por tudo isso, reconhecesse o seu pecado, fosse perdoado e tal, e fosse para o céu e acabou. Não tem conversa. E aí a gente percebe na prática algumas implicações que fazem a gente questionar alguns paradigmas tradicionais da eleição incondicional, do inferno como tortura eterna, e da soberania de Deus no ponto de que Deus tem um plano que todo mal aconteça para lhe glorificar, e Deus quer que esse mal aconteça com os resultados que esse mal traz. Então é por causa desse tipo de situação, de avaliar o calvinismo dessa perspectiva prática e mais ampla em consonância com as suas teorias, é que nós, arminianos, temos não somente dúvidas sobre se o calvinismo é correto, mas temos certeza que ele não é correto. Claro, temos que respeitar o entendimento diferente, mas eu creio que essa ilustração que eu dei para vocês aqui mostra um pouquinho de algumas das possíveis razões pelas quais nós, arminianos, nos incomodamos com a teologia calvinista em seu cerne e em suas implicações. Também é verdade que a discussão é ampla. Por exemplo, existem arminianos que creem no inferno eterno, etc e tal, porque pelo livre-arbítrio escolheu o mal, então vamos pensar assim, é justo que seja punido com o mal eterno, com o sofrimento eterno, etc e tal. Eu sou aniquilacionista, não creio dessa forma, discordo dos arminianos que creem na tortura eterna. Mas tudo pode ser discutido. Mas o ponto que eu queria mostrar para vocês aqui, através dessa ilustração bem esdrúxula, é que essa briga teológica ela tem implicações práticas. As ideias têm resultados, a ideia tem implicação, as ideias importam, né? Elas têm resultados efetivos no mundo, ou na forma como a gente vê o mundo. E por causa deste arcabouço teórico e das implicações práticas do calvinismo, é que eu sou, com muito orgulho, arminiano. Tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser.